Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sob os seus pés. Abacuque capítulo 3, versos de 1 ao 5. No final do mês de dezembro, quando surgiu o novo coronavírus, o mundo inteiro foi desafiado a pensar diferente, a planejar diferente e a decidir diferente. A situação de emergência desencadeou uma mudança radical nos comportamentos e nas atitudes das pessoas pelo mundo afora. Provavelmente, quando esta pandemia terminar, o mundo nunca mais será o mesmo. É nosso desejo e a nossa oração que o mundo mude, que as pessoas mudem e que a sociedade mude. Precisamos acreditar que o que está acontecendo tem o propósito de melhorar as pessoas e o mundo. Era de se esperar que algo completamente inédito começasse a acontecer, porque um remanescente cristão proveniente de todas as igrejas do mundo vem orando incessantemente por uma mudança no contexto espiritual das nações. O que esteja acontecendo pode ser parte da resposta dessas orações e o princípio de uma grande transformação. O mundo precisa mudar, a igreja precisa mudar, os homens precisam mudar. Os grandes avivamentos do passado foram precedidos pelo sofrimento, pela dor e pelo quebrantamento. Se o que estamos vivenciando for a centelha de um avivamento, então o caos dará lugar a uma nova vida. E ainda louvaremos a Deus por tudo isto, mesmo que o preço a pagar seja bem elevado. Nos dias do profeta Abacuque, Deus disse: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque 1:5. E a seguir Deus descreve os difíceis dias que viriam sobre o seu povo, em virtude dos pecados e das iniquidades que havia entre eles. Deus a seguir anuncia a chegada de um novo tempo com as seguintes palavras: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Naqueles dias era muito difícil entender como Deus usaria de um expediente tão estranho para disciplinar o seu povo. O profeta registrou: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Abacuque 1, 6 e 7. Os caldeus eram um povo ímpio e cruel, no entanto seriam usados como a vara da correção para levar Israel ao cativeiro, que duraria 70 anos. Nos dias de Abacuque, muitos não puderam entender o porquê do fracasso e da derrota que se abateria tão fortemente sobre eles. Hoje também muitos não entenderão os desígnios de Deus. E quando as pessoas não conseguem entender os desígnios de Deus, elas são tentadas a falar coisas atrevidas e arrogantes contra Deus. Porém, não deve ser assim com os filhos de Deus. Foi por causa dessa situação de perplexidade que o Senhor proclamou a necessidade de uma confiança completa e irrestrita nele. Mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2,4. Para quem desavisadamente resolvesse confrontar a Deus, o profeta advertiu: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2,20. Existem dois extremos perigosos nos momentos de crises e de tragédias que precisam ser evitados com todo empenho. Tenho observado que muitas pessoas estão oscilando entre dois perigosos extremos, que são o pânico e o descaso. O primeiro, o pânico, devemos saber que ele é prejudicial porque ele rouba o bom senso e a inteligência. Se perdermos o bom senso e a inteligência, jamais encontraremos a saída do túnel. Não podemos ficar dizendo que não tem jeito, que a contaminação é inevitável, que todos morrerão e que o fim do mundo já chegou. Não é assim. Isto é o extremo do exagero e do pânico. A situação é realmente grave,
mas Deus está no controle. Tem muita gente orando e cremos que Deus vai ajudar os homens de boa índole a achar o caminho, a solução, o remédio. Temos confiança nos homens bons e temos fé no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso de 1 a 3. Ou seja, Deus está falando que pode restaurar o seu povo quando este povo se volta para ele. Segundo, temos a questão do descaso, que é uma espécie de negação da realidade. Muitas pessoas usam deste expediente infantil e inconsequente para fugir do problema. Porém, é preciso saber que não encarar os problemas não faz com que os problemas desapareçam. Nos dias do cativeiro babilônico, os falsos profetas diziam: isto não é o Senhor, logo estaremos de volta à nossa terra, não fizemos nada para merecer isto. Jeremias, porém, advertiu: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, de 8 a 10. Deus havia decretado que o tempo do cativeiro seria de 70 anos e que nada o faria mudar. Subestimar o poder destruidor do vírus é perigoso. É ficar totalmente exposto a ele. Não é hora de brincar, de marcar festinhas, passeios ou churrascos. É hora de ser sóbrios e prudentes. É hora de arrependimento e contrição. É hora de trabalhar duro, em conjunto com as autoridades e com as demais pessoas sensatas e solidárias. Existem 2 atitudes essenciais neste momento. A primeira atitude é a do cidadão consciente. O ponto aqui é que devemos ser responsáveis pela nossa vida e também pela vida das outras pessoas. É estritamente necessário seguir as orientações das autoridades de saúde. Inicialmente estamos cumprindo a quarentena de 15 dias dentro de casa. Nesse tempo, sair à rua sem uma necessidade vital é ser inconsequente. Promover encontros e ajuntamentos nos lares, nas ruas, nas praças, nos clubes ou nos templos é fruto de uma grande responsabilidade. Precisamos estar conscientes de que as regras devem ser obedecidas para o bem de todos. A segunda atitude é a atitude do cristão consciente. Se você é cristão, então chegou a hora de mostrar as qualidades de Cristo que há em você. É hora de praticar o amor e a compaixão pelo próximo. É hora de mostrar firmeza e confiança em Deus. É hora de pôr em prática a obediência e a fé nas promessas de Deus. Acima de tudo, é hora de ter discernimento espiritual. É hora de entender o que Deus está falando conosco. Acreditamos que tudo o que está acontecendo só está acontecendo por causa da permissão divina. Na maioria dos casos, somente as tragédias e a dor podem quebrantar a natureza humana. Se o coronavírus estiver trazendo quebrantamento para o mundo, então o mal terminará em bem. Jesus disse que é preferível entrar no céu, faltando um olho, do que com os 2 olhos ser lançado no inferno. O que os pregadores não puderam fazer, o coronavírus está fazendo. As boates foram fechadas, as baladas foram canceladas e os cassinos foram interditados. Porém, precisamos saber que muitos que estão com medo do vírus ainda não sentiram qualquer temor de Deus. Quando a praga cessar, essas pessoas voltarão a praticar os mesmos pecados de sempre. Agora, se você é uma pessoa temente a Deus, pelo menos algumas coisas positivas serão acrescentadas à sua vida. Por exemplo, será acrescentado à vida daqueles que temem a Deus o reconhecimento da fragilidade humana. Um pequeno vírus unicelular colocou o mundo inteiro de joelhos. De que valem as ogivas nucleares da Coreia do Norte e da Rússia? E o grande exército chinês?
E os navios de guerra do Reino Unido? O que os exércitos do mundo podem fazer contra este inimigo? Eles não podem fazer absolutamente nada. Portanto, precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. Segundo, o reconhecimento do valor da vida humana. A banalização da vida chegou ao seu grau máximo em nossos dias. Assaltos, crimes, feminicídios, infanticídios, guerras, fomes e outros males já existentes não nos convenceram do valor da vida humana. Agora que os cemitérios da Itália já não podem conter os seus mortos e os crematórios foi ordenado que funcionem 24 horas por dia, quem sabe agora entenderemos o valor da vida humana e cuidaremos melhor um do outro. Mateus 6, 25, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o corpo, e o corpo mais do que o vestuário? O reconhecimento do valor do amor ao próximo certamente será reativado em nossos corações. Paulo escreveu, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12, versos de 9 a 17. Quarto, será acrescentado à nossa vida o reconhecimento do valor da comunhão cristã. O salmista declarou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Linda declaração, mas parece que muitos cristãos perderam esta alegria e os templos se encontravam vazios de adoradores. Talvez agora, com o fechamento dos templos, possamos redescobrir a importância desses locais previamente destinados aos cultos. Sabemos que podemos e devemos adorar a Deus em todo lugar, mas não podemos deixar de agradecer a Deus pelos templos bem aparelhados e confortáveis que a Igreja de Jesus possui. Afinal, essa cultura tem suas raízes na Bíblia e na história do povo de Deus, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10, 25. Quinto, o reconhecimento do valor da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. Talvez a quarentena ajude muitas pessoas a reencontrarem as suas famílias. Embora saibamos que a família é o bem maior, nem todos sabem como desfrutar deste privilégio. Que os pais possam ver os seus filhos, que os filhos possam enxergar os seus pais e que todos possam desfrutar do amor e do carinho um do outro. Sexto, o reconhecimento do valor da meditação. A meditação faz bem à mente e à alma, mas o corre-corre da vida não nos permite desfrutar desta disciplina espiritual. Em épocas de crises, somos admoestados pelo Senhor, Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Através dos séculos, os escritores e pensadores cristãos se aprofundaram em espiritualidade através do exercício da meditação na palavra de Deus. A exemplo de Paulo, Agostinho, Jerônimo, Tomás de Aquino e tantos outros que se tornaram gigantes na fé e no conhecimento de Deus.
A Bíblia diz que o apóstolo João se encontrava recluso na ilha de Pátimos, quando os céus se abriram para ele. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11. E sétimo, o reconhecimento do valor da oração. A oração devia ser uma das coisas mais naturais entre os seres humanos. Devia ser feito no trabalho, na rua, na viagem, nas escolas, nos hospitais, nos presídios e nas repartições públicas. Infelizmente, os homens quase não oram. E por que não oram? Não oram porque simplesmente se acham autossuficientes e independentes de Deus. A prática da oração é a via única que nos permite entrar em contato com Deus. A oração eficaz tem 2 ingredientes insubstituíveis: a humildade e a santidade. Sobre a humildade, a Bíblia diz no Salmo 108, verso 6, ainda que o Senhor excelso atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Sobre a santidade, lemos no Salmo 32, 6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Quando Abacuque terminou a sua profecia, ele fez a maior de todas as declarações. Ele escreveu: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que, todavia eu, se você puder entender o sentido dessas 2 palavrinhas, você vencerá a tormenta. Saibamos discernir os tempos e as estações determinadas por Deus. Saibamos disciplinar a vida com sabedoria, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, Romanos 8, 28. Como teremos que ficar alguns dias reclusos em nossas casas, seria útil estabelecermos uma rotina para as atividades da família. Por exemplo, primeiro, devemos estabelecer os horários para as tarefas diárias de limpeza, preparo das refeições e a organização geral do lar. Segundo, é importante separar horários para a oração individual, para a oração coletiva e para a leitura da Bíblia. Terceiro, devemos dedicar algum tempo para a meditação. Isso pode ser feito através da leitura de bons livros cristãos, acompanhado de uma breve discussão familiar. Nesse ponto, eu quero oferecer o meu incentivo para você, para a sua família, enviando gratuitamente um dos meus livros digitais de mensagens e meditações bíblicas. Para você receber este livro gratuitamente, basta enviar-me um e-mail ou um WhatsApp colocando o seu nome e usando a seguinte frase: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esta é a senha. Logo que terminar esse vídeo, anote o endereço e mande a senha, ok? Agora quero terminar com uma oração. Se for possível, curve a cabeça, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, Deus único e verdadeiro, que domina sobre tudo e sobre todos. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, na certeza que o Senhor está comandando todo esse universo e tudo está sobre o Teu domínio. Pai Celestial, queremos entregar tudo em Tuas mãos, pedir ao Senhor que nos perdoe nos nossos pecados, nas nossas faltas, que o Senhor opere a conversão dos nossos corações, que o Senhor nos prepare para a volta de Jesus. Fica conosco, o Senhor abençoe nossa nação, abençoe este mundo, as pessoas que sofrem, visita nos hospitais,
os que padecem, ministra o seu amor e a sua misericórdia. Pai de amor, Deus de bondade, fica conosco nestas horas tão necessárias, Pai. Queremos confiar nossa vida, nosso presente e nosso futuro em Tuas mãos. Queremos adorar a Ti na certeza que o Senhor é aquele que ouve e atende o clamor dos necessitados. Em nome de Jesus Cristo, manda o Teu livramento, manda o Teu socorro. Nós Te adoraremos e Te louvaremos não somente hoje, mas eternamente, e Te dando graças por tudo, Te louvamos em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém.